Boa tarde, queridos. Eu estou dirigindo aqui, estou indo ao centro da cidade e me lembrou quantas vezes eu enviei um pensamento de graça, né? E eu tinha comentado sobre voltar a enviar esses pensamentos de graça. E estava dirigindo, pensando em alguma coisa aqui em meio ao engarrafamento. E Deus me trouxe à memória um versículo. E eu cacei esse versículo aqui rapidinho. Está em Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e Deus o transladou, o arrebatou para si. O que eu vi nessa frase, nesse versículo, foi a questão de frisar que Enoque andou com Deus. Não diz Deus estava com Enoque, mas que Enoque andou com Deus. Então, é algo bem intrigante, porque frisa algo em Enoque, né? Frisa uma atitude de Enoque. Isso é muito bacana. Nós entendemos muito bem, para nós é muito mais conveniente falar sobre essa palavra, que nós entendemos muito bem a questão hoje do exercício, ou seja, da nossa consagração, da nossa santificação. Hoje nós sabemos que isso é uma questão de gratidão ao Senhor, então é muito mais prático a gente falar sobre esse assunto e muito mais bem entendido, né, diluído dentro de nós. Mas me chamou a atenção aqui no carro, eu creio, tenho certeza que o Espírito, essa palavra, e andou Enoque com Deus. Eu queria falar algo mais ou menos assim, eu quero ser rápido, apesar de que essa palavra está vindo inúmeras coisas na minha mente aqui agora. Às vezes nós estamos fazendo algo errado, ou num site não muito conveniente, ou com o celular assistindo um vídeo também que não vale a pena, e quando chega alguém, a gente tira, né? Foi necessário que alguém chegasse, ou uma pessoa qualquer, ou o irmão, ou a irmã, ou o pai, ou a mãe, ou o marido, ou a esposa, ou o filho, e a gente tira. Por que a gente tira? Para que aquela pessoa não veja, para que a gente não tenha um sentimento de constrangimento, certo? Só que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Eu vou usar essa expressão assim, Enoque tinha um sentido que Deus estava aqui. Eu estou andando com Deus. Se torna mais prático, existe uma pessoa aqui, e essa pessoa é Deus. Então, se eu tenho que evitar essas coisas, eu preciso entender que existe alguém que está aqui. Enoque andou com Deus. Eu vou entrar na contextualização do período de Enoque, apesar de que não estou com a Bíblia na mão, estou só com o celular enviando áudio e dirigindo na Avenida Brasil. Mas o contexto do período de Enoque, ou seja, o pano de fundo da época de Enoque, é semelhante à nossa. Um período de corrupção, um período de extravio da verdade de quem é Deus, um período de pecado, de promiscuidade, tanto que logo no capítulo, a gente está no capítulo 5, no capítulo 6 já acontece algo terrível. Então a gente sabe que Enoque não diferencia das nossas vidas. Por que Enoque não diferencia? Porque Enoque é a tipologia da igreja. Enoque representa a igreja, cada um de nós, cada pessoa que faz parte do corpo do nosso Senhor Jesus no planeta Terra. Enoque representa essa igreja, vivendo em meio à corrupção espiritual, social, todo tipo moral. Mas Enoque andou com Deus. Enoque quis andar com Deus. A Bíblia usa uma expressão que achar graça, Deus o achou graça. Revela-se ao mesmo contexto de Deus revelou o seu favor, mas a questão é que ele fala de alguém. E ali está Enoque, passando as mesmas aflições, tentações, provações que nós passamos, mas Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que Deus o tirou para si.
não permitiu que veja a morte. Assim, a representação da igreja que será tirada no arrebatamento e não verá a corrupção que será trazida a esta terra. Mas representa cada um de nós, não é uma igreja mística. Não, não, não. É uma igreja real, é uma igreja pessoa que será tirada. Eu gostaria de falar bastante coisa, mas eu quero frisar nisso. Enoque andou com Deus. Isso é uma grande lição para nós. Eu trouxe uma palavra, a gente entrou num bate-papo, quem esteve lá no último Papo de Graça, e foi trazido entre a conversa a questão de estar vagando. Veja, Enoque andou com Deus. Não há como estar vagando quando a gente tem um entendimento que Deus está presente, que Deus está aqui agora comigo no carro, comunicando sua presença. Deixa eu explicar algo para vocês. Existe algo que a gente chama na teologia presença ativa e presença passiva. Eu creio somente na presença ativa, mas para explicar a presença passiva é mais ou menos assim: Deus é onipresente, Ele está em todo local. Então isso é a presença passiva, que representa que Deus está em todos os lugares. E sua presença ativa é quando Deus está atuando. Então é o entendimento que quando Ele está comigo, Ele está ativo. Quando Ele diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a presença ativa, ou seja, eu estarei fazendo algo. Então Deus está comigo, porque existe 4 pessoas: eu, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, que esse entendimento de Enoque, que representa a igreja do nosso Senhor Jesus, que nos representa, cada um de nós, o corpo de Deus, pedras defeituosas que constituem o altar do Senhor, porque assim era feito o altar, de pedras defeituosas. E somos nós, essas pedras defeituosas, que possamos ter um entendimento de andar com Deus. Deus está aqui agora. Deus comunicando sua presença, sua comunhão. E que essa palavra possa criar raiz e vida dentro de nós e uma mudança de entendimento, de mente, que não somos chamados para ficar vagando, mas com o entendimento que Ele está aqui. E quando Ele está aqui, Ele está agindo. Que Deus vos abençoe, queridos. Nós somos essa igreja. Nós somos o Enoque do Senhor, que fomos chamados para andar com Deus, porque um dia seremos tirados dessa terra para não ver e nem passar pela corrupção que virá sobre ela. Grande abraço, amo vocês, fiquem na paz e boa tarde.